Olá, meus irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Fernando Tavares. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma pré-aula das lições bíblicas jovens da CPAD. Esta é uma ferramenta que o portal disponibiliza no início de cada semana para que você, querido professor, querida professora, possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos estudando sobre os bons e maus exemplos. Em cada lição, um dos colaboradores do portal comenta sobre um personagem bíblico, extraindo lições para as nossas vidas. Vamos então juntos aprendermos mais essa lição? Hoje iremos abordar a lição 7 da revista Jovens, que trata do seguinte tema: Jezabel fazendo a diferença para o mal. Alguém poderia perguntar qual é a relevância de se estudar a vida de Jezabel, sendo ela uma mulher que entrou para a história de Israel como símbolo de apostasia e maldade. A resposta é simples. O exemplo de Jezabel em nenhum momento deve ser imitado, mas deve ser lembrado. É preciso que conheçamos a vida de Jezabel, sua influência sobre o povo de Deus e sobre seu marido para o mal, as consequências que sofreu e o fim trágico que chegou. Tudo isso para que não nos esqueçamos que todo aquele que faz a diferença para o mal irá atrair sobre si a ira de Deus. A primeira referência sobre Jezabel encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Não se sabe ao certo o significado do nome Jezabel. Segundo o dicionário Champlin, este nome vem do hebraico e significa casta, um nome totalmente inapropriado para Jezabel. Lembrando que a palavra casta, nesse contexto, está relacionada à castidade, abstinência sexual, pureza, faz referência a uma pessoa virgem. Nada disso tem qualquer relação com a pessoa de Jezabel. De acordo com o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, o nome Jezabel no hebraico bíblico significa não há nobreza. Este nome provavelmente é uma distorção intencional do seu verdadeiro significado, que é onde está o príncipe Baal, ou o príncipe Baal existe. Tudo indica que esta foi uma maneira de Jezabel louvar ao seu Deus, o Baal fenício. Conforme a leitura que fizemos há pouco, Jezabel era filha de Etbaal, rei de Tiro e de Sidom, ou o rei dos Sidônios. Foi esposa de Acabe, rei de Israel, possuía um caráter forte e dominante, e era voluntariosa e impetuosa. Adorava fervorosamente a Baal e era muito intolerante. Se dedicou à implantação da adoração a Baal e sua deusa Azerá ou Azera em Israel. Contratou 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Azerá, que comiam todos na mesa de Jezabel. Quando Nabote recusou-se a vender ao rei Acabe a herança que lhe fora dada por Deus, Jezabel tramou para que fosse executado, ao contratar alguns homens que o acusaram falsamente de blasfêmia. A atitude desafiadora de Jezabel para com Deus levou o profeta Elias a profetizar que o corpo dela seria devorado pelos cães.
O caráter e as ações de Jezabel ganharam um significado simbólico no Novo Testamento. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, faz uma referência a uma falsa crente na igreja de Tiatira, como Jezabel, mulher que se diz profetiza, para indicar que a ira de Deus seria contra ela por seus falsos ensinos e suas imoralidades. Quais são as principais lições que podemos tirar da vida de Jezabel? A primeira lição está relacionada com a idolatria de Jezabel. De acordo com um comentarista da revista Jovens, Jezabel foi uma mulher com fé para o mal. Recordo-me de ter lido um artigo sobre a importância do que cremos, e nele o autor dizia que a teologia nos lembra que nós somos o que cremos, mas nós também fazemos o que cremos. No Salmo 116, verso 10, o salmista diz: "Cri, por isso falei." Isso quer dizer que nós falamos daquilo que cremos. Com Jezabel não foi diferente. Ela era aquilo que cria. E no que Jezabel cria? De acordo com a citação feita anteriormente, Jezabel era filha do rei dos Sidônios, um povo conhecido por suas práticas idólatras. O casamento de Jezabel com Acabe teve profunda influência negativa sobre a vida religiosa de Israel. Jezabel adorava o deus falso Baal, mas também a deusa Azera ou Azerá. Quem era Baal? Baal, cujo nome significa dono, senhor, marido, era o principal deus da fertilidade em Canaã. O culto a Baal foi uma das piores tentações aos israelitas desde os tempos antigos. Havia várias formas de Baal que eram encontradas em diversas cidades. Ora, ele era conhecido como Baal propriamente dito, em outras cidades como Baalins, que é o plural de Baal, e também em outras cidades como Azera ou Azerá. Mas quem era Azerá? Era a deusa da fertilidade ou talvez da sexualidade, adorada pelos fenícios, mas também pelos sírios, em cultos lascivos, juntamente com Baal, o seu companheiro. Então, de acordo com a crença desses povos pagãos, Azerá era a esposa de Baal. A imagem de Azerá, comumente chamada na Bíblia de poste ídolo, certamente você já leu essa expressão na Bíblia Sagrada. Então, quando a Bíblia fala de poste ídolo, está fazendo referência, na maioria dos casos, a Azerá. Então, os postes ídolos eram aparentemente troncos de árvores sem galhos, ou como diz Champlin, eram ídolos de madeira que representavam Azerá, e que se tornou uma parte integrante deste culto levantar uma árvore ou um poste. A devoção de Jezabel a esses deuses era tão grande que ela tentou acabar com a adoração ao Deus verdadeiro em Israel. Jezabel rejeitou totalmente a Deus e promoveu práticas que ele detestava. O culto a esses falsos deuses era conhecido por suas práticas repugnantes, como sacrifício de crianças e imoralidade sexual. A idolatria levou a Jezabel a cometer muitos outros pecados. Vejamos o relato de 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 a 33. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo
de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Que coisa terrível! Por ter se casado com Acabe, o rei de Israel, Jezabel recebeu licença para dar prosseguimento ao culto ao seu Deus nativo, Baal, lá na cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Jezabel não foi impedida, mas sim encorajada a continuar com seu culto idólatra. Ela não estava disposta a fazer disso uma questão pessoal. Com fervor fanático, ela estabeleceu o culto a Baal por toda a nação de Israel, além de tentar, conforme citado, anular a adoração a Yahvé. O texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 33, que acabamos de ler, mostra a apostasia de Acabe, atribuindo-a diretamente à sua esposa Jezabel. Então, a idolatria do rei Acabe era reflexo daquilo que a sua mulher fazia. Jezabel era manipuladora e ela então levava o seu marido Acabe a praticar também a idolatria. Como disse alguém, Acabe não precisava de ajuda para desviar-se, mas Jezabel apressou o naufrágio espiritual dele. Consequentemente, Acabe tornou-se o mais iníquo de todos os reis de Israel. Acabe não era nenhum santo, ele já vivia com a vida torta, mas Jezabel contribuiu para que ele descesse de ladeira abaixo. Samaria, conforme citei há pouco, era a capital do Reino do Norte, Israel. Ela foi envolvida nessa apostasia inicialmente, mas a podridão espalhou-se por toda a nação. Foi instituído um programa sistemático para fazer desaparecer em Israel qualquer oposição a Baal. Os profetas do Senhor foram assassinados e aqueles que escaparam tiveram que refugiar-se. Centenas de fiéis israelitas foram mortos. Entretanto, Baal ia ganhando todas as batalhas. Muitos dos profetas de Baal foram abrigados e sustentados pela rainha Jezabel, até mesmo no recinto do palácio. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 a 19. Desta primeira lição sobre a vida de Jezabel, aprendemos o quanto é nociva a crença em deuses falsos. A idolatria é um grande perigo. Ela nos leva a adorar pessoas e coisas que não são Deus. Quantas atrocidades e abusos são cometidos em nome de falsos deuses ou falsas religiões. Eis aí a nossa responsabilidade como igreja de anunciar ao mundo o verdadeiro Deus. Lembro-me das palavras do Senhor Jesus Cristo registrada no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A segunda lição que podemos extrair da vida de Jezabel está relacionada ao seu casamento. É curioso observarmos que a primeira vez que a Bíblia fala sobre Jezabel é mencionando o seu casamento com o rei de Israel. Jezabel foi casada para ratificar uma aliança entre Tiro e Israel, mediante qual Omri, o pai de Acabe, procurou compensar a hostilidade de Damasco contra Israel. Conforme citamos há pouco, o casamento de Jezabel com Acabe teve uma profunda influência negativa na vida religiosa de Israel. Jezabel foi educada para adorar a Baal, e como era costume desde o tempo de Salomão,
tinha seu próprio santuário a Baal em Samaria. Lembrando aqui o texto de 1 Reis 16:31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então, a idolatria de Acabe, ela foi acentuada consideravelmente por causa do seu casamento com Jezabel. Uma vez que Jezabel era uma mulher determinada, ela promoveu sua religião em Israel com um fervor missionário. Não é errado dizermos que Jezabel era missionária do deus falso Baal. Seus seguidores acabaram sendo servidos pelos 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo, que é Azerá. Na verdade, são 400 profetisas. Todos eles comiam na mesa de Jezabel, conforme 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. É importante frisarmos que a lei mosaica havia proibido o casamento entre israelitas e os pagãos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 1 a 4 diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, havia já uma proibição da parte de Deus para que os israelitas não se casassem com os povos pagãos. Nós vamos ver que essa proibição traz uma lição para os dias de hoje. Aquele problema clássico de pessoas cristãs que se casam com pessoas não cristãs. No entanto, essa regra foi frequentemente ignorada, ok? Normalmente quando havia interesses políticos envolvidos. O casamento de Jezabel com Acabe entrou no relato bíblico como um péssimo exemplo que jamais deve ser seguido. O que é incrível nessa aliança, nesse casamento, é que foi concedida licença a Jezabel para dar prosseguimento ao culto do seu Deus, Baal, lá na cidade de Samaria, que veio tornar-se a nova residência de Jezabel. Erro semelhante ao de Acabe, de casar-se com uma mulher que não pertencia ao seu povo, nós encontramos na vida de Salomão. Eu creio ser de relevância lermos 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 6. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão por amor,
Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Que situação a de Salomão, né, irmãos? O camarada se envolveu com tantas mulheres estrangeiras e, conforme o texto menciona, ele veio a pecar contra Deus. Porque o Senhor já havia predito: se vocês se relacionarem, se vocês casarem ou darem em casamento os vossos filhos ou filhas a esses povos estrangeiros, eles irão perverter o vosso coração e eles vos levarão para seguirem outros deuses. Qual é a grande lição ou aprendizado que nós temos nessa segunda lição que extraímos da vida de Jezabel? Nós aprendemos que um casamento fora da vontade de Deus resultará num desastre para os envolvidos. O matrimônio é uma bênção dada por Deus aos homens. É algo tão precioso que Deus usa para fazer uma analogia entre ele e a sua igreja. Isso está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 24. Frequentemente, nós, pastores, líderes, somos questionados se é errado uma pessoa cristã se casar com alguém não cristão, ou se um crente pode casar-se com um incrédulo. Temos um mandamento a cumprir no que diz respeito à comunhão com os incrédulos de modo geral, e isso inclui o casamento. Eu me refiro à passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Vejamos o que diz lá. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O que é um jugo desigual? Observe esta imagem. Jugo desigual é o nome dado àquela peça de madeira que é colocada sobre dois animais para que possam puxar a carroça ou o arado. Quando se colocam animais para puxar uma carga, deve-se ter o cuidado para que não sejam de tamanho ou força desigual, a fim de que um deles não fique sobrecarregado, para que não seja um jugo desigual. Diante do texto que acabamos de ler, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual a probabilidade de um casamento de um servo ou serva de Deus dar certo com alguém que não serve ao Senhor? Vou lhe dizer mais. Se você se casar com alguém que serve a Deus, isso não quer dizer que você terá 100% de sucesso no seu casamento. O fato de casar com alguém que serve a Deus não me isenta de problemas, de dificuldades, de lutas, mas a chance que eu tenho do meu relacionamento dar certo é enorme. Porque é alguém que serve a Deus que vai casar com outra pessoa que também serve a Deus. Agora pense no contrário. Alguém que se casa, se relaciona com uma pessoa que não serve a Deus, e eu falo de alguém que é servo do Senhor, já entra nessa batalha perdendo. Por quê? Porque essa pessoa que não serve a Deus não vai professar a mesma fé que você, não vai entender muitas coisas que você entende.
Por quê? Porque ele é natural e você é espiritual. Para a pergunta, se um crente pode casar com um incrédulo, eis aí a resposta. Você correria o risco de se colocar sob um jugo desigual? Eu não correria esse risco. Aliás, eu não corri esse risco. Quando eu pensei em casar, eu orei a Deus e procurei uma serva do Senhor e Deus me deu. Amém? Então ele pode fazer isso com você, você que é jovem, você que ainda é solteiro, não se ponha debaixo de um jugo desigual. Então você que é homem, que serve a Deus, procure uma mulher de Deus. De igual modo, você mulher que serve a Deus, procure um homem que sirva a Deus. Aí você vai estar debaixo de um jugo igual. Vão caminhar juntos no mesmo passo para a glória do Senhor. E Deus certamente abençoará o teu relacionamento, o teu casamento. Terceira lição que podemos extrair da vida de Jezabel diz respeito à perseguição que ela promoveu aos servos de Deus. Entre as medidas que Jezabel tomou para garantir o culto a Baal, estava a perseguição aos profetas do Senhor e a destruição dos altares de Deus de Israel. Visto que ela exigiu que o seu Deus Baal tivesse pelo menos direitos iguais ao Deus de Israel, isso a levou a entrar em conflito com os verdadeiros servos do Senhor, principalmente o profeta Elias. Como ela não tolerava oposição, tentou matar todos os profetas de Deus que condenavam a sua idolatria. Olha o que diz 1 Reis 18:4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Todo bom cristão, principalmente os alunos da escola bíblica dominical, já ouviram falar sobre o confronto entre Elias e os profetas de Baal. Nós podemos constatar esse relato no primeiro livro de Reis, nos capítulos 18 e 19. Os profetas do Senhor tinham se escondido, isto é, aqueles dentre eles que haviam conseguido sobreviver, porque Jezabel já tinha matado vários profetas. Elias teve a coragem de vir a público sozinho lançar o seu protesto. Ele se tornou o único defensor público da fé ancestral de Israel. Vejam o relato bíblico sobre o encontro de Elias e Acabe. 1 Reis 18, 17 e 19. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Elias terminou tendo que defrontar-se sozinho com 850 profetas de Baal. Mas nisso ele triunfou de maneira espetacular, resultando no massacre de todos os profetas de Baal. Todavia, isso em nada diminuiu a determinação e a arrogância de Jezabel. Elias sentiu-se ameaçado e refugiou-se na região do Sinai, visto que Jezabel jurou vingança. Ela jurou que mataria Elias. E como rainha, ela tinha autoridade para tanto. Como menciona Champlin, falando sobre este assunto, alguns pregadores acabam usando isso como gracejo, como piada, dizendo: como pode
Elias enfrentou 850 profetas e venceu a todos, e agora ele está tremendo de medo de uma mulher? É bom lembrarmos, irmãos, que Jezabel, além de manipuladora, ela cometia abuso de autoridade. Então ela falava no nome do marido, ela dava ordens em nome do rei Acabe. Qualquer um de nós ficaríamos com medo desta mulher, tendo em vista que ela já havia mandado matar vários servos de Deus. Elias não é um super crente, Elias não é um super-homem, ele é um servo de Deus, sujeito às mesmas paixões que nós. E diante de tal situação, de tal ameaça, foi que ele tomou essa atitude. Dessa terceira lição, aprendemos que os verdadeiros servos do Senhor, que defendem a adoração ao verdadeiro Deus, sempre sofrem perseguições. Sobre isto, observe o que diz o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, é através de lutas, de batalhas, mas todas serão vencidas em nome do Senhor Jesus, pois Ele é que nos garante a nossa vitória. Se você prima pela verdade, procura viver segundo a palavra de Deus, saiba que o espírito de Jezabel, vezes e outra, irá levantar alguém contra a sua vida. Porém, não se esqueça que Deus, o Deus de Elias, também é o seu Deus, é o nosso Deus. Ele nos dará vitória, porque Ele sim é o único e verdadeiro Deus. Muitos outros exemplos maus podem ser encontrados na vida de Jezabel. Além da sua idolatria, péssimo casamento, perseguição aos servos do Senhor, ela também, conforme já mencionado, cometia abuso de poder e usava de manipulação. Como rainha, Jezabel tinha uma posição de grande responsabilidade e influência. Sendo uma mulher culta e inteligente, ela poderia ter usado seu poder para ajudar o rei Acabe a cuidar bem do seu povo. Em vez disso, Jezabel aproveitou sua posição para fazer muitas coisas erradas, promovendo o pecado em Israel e eliminando seus oponentes. 1 Reis 21, 25 e 26 diz que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Observe que Acabe era instigado, ele era aconselhado a fazer as coisas ruins que fazia por causa da sua mulher Jezabel. Para conseguir o que queria, Jezabel usava qualquer meio necessário. Uma vez, para conseguir a vinha de um homem chamado Nabote, ela manipulou o sistema de justiça e provocou a morte deste homem. Ela não tentou negociar. Jezabel sabia como usar sua influência para manipular. 1 Reis 21, 8 e 10 diz assim: Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo:
blasfemastes contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Infelizmente, assim como Jezabel determinou, aconteceu. Acusaram Nabote falsamente e tiraram a sua vida. Ao saber da morte de Nabote, veja como Jezabel e Acabe procederam. 1 Reis 21, 15 e 16. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Dá para perceber qual que era o caráter de Acabe, qual que era a sua índole da sua mulher. Ela está se gabando de ter tirado a vida de um servo de Deus. E Acabe não fez absolutamente nada. Ao invés disso, correu apressadamente para tomar posse daquilo que não era dele. Mas Deus, o justo juiz, que não tem o culpado por inocente, manda o profeta Elias ir ter com Acabe com a seguinte mensagem. 1 Reis 21, 17 e 20. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, matastes e ainda por cima tomastes a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achastes inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor. Antes de comentarmos sobre o juízo de Deus sobre a vida de Jezabel, é pertinente mencionarmos como se deu a morte do seu marido, o rei Acabe. A passagem de 1 Reis, capítulo 22, versículos 29 a 40, conta o fim de Acabe em harmonia com a profecia de Elias. Eu gostaria de ler esse texto na versão NVI. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. Assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. E ao cair a tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Levaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam.
e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimentos de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acazia foi o seu sucessor. Já o trecho de 2 Reis 9, de 1 a 37, narra o fim de Jezabel. Por questão de tempo, nós não vamos ler todo o texto, porque o mesmo é extenso. Mas vejamos os versículos 30 a 37. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: "Como vai, Zimri, assassino do seu senhor?" Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: "Quem de vocês está do meu lado?" 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem essa mulher para baixo." Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: "Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei." Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: "Cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. No terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel." Que fim trágico, que morte terrível, tanto de Acabe como de Jezabel. Por que isso aconteceu? Porque de maneira cruel e impiedosa, Jezabel mandou matar Nabote, e Acabe tomou posse da propriedade do servo de Deus, não tendo em momento algum questionado a crueldade de Jezabel. Evidentemente, ele foi cúmplice do pecado da sua mulher, e ambos receberam a devida punição da parte do Senhor. Jezabel continuou reinando por 10 anos após a morte de Acabe. A morte de seu marido não ensinou qualquer lição a Jezabel. Ela foi a mãe-rainha ou a rainha-mãe durante todo o reinado de Acazias e depois durante a vida de Jeorão. Para finalizarmos, meus irmãos, queremos lembrar algo dito anteriormente. O casamento de Jezabel com Acabe a imortalizou de um modo negativo dentro do registro bíblico, fazendo dela um permanente exemplo que deve ser evitado. Lamentavelmente, a Bíblia Sagrada não tem absolutamente nada de bom para falar desta mulher. O exemplo de Jezabel jamais deve ser imitado por aqueles que querem agradar a Deus. Que as lições extraídas deste mau exemplo de vida sejam lembradas por todos nós, a fim de não cometermos os mesmos erros. Se Deus permitiu que esse mau exemplo fosse registrado nas Escrituras, é porque Ele queria nos ensinar algo. E aqui eu finalizo de fato citando 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Que Deus continue abençoando você, caro professor, professora, que vocês tenham uma ótima aula
Permitindo Deus, nos veremos em uma próxima lição. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.